Oi pessoal, bem-vindos então ao curso Express da Imagine School sobre tratamento de imagem. Nesse curso a gente vai dar um apanhado geral sobre o software Adobe Photoshop e as principais ferramentas sobre edição e tratamento de imagem. Isso aí vai dar a vocês uma visão geral sobre o software e vocês vão poder experimentar ferramentas específicas. É importante salientar também que esse curso equivale a uma aula do nosso curso tradicional aqui da escola e com isso vocês podem ver se vocês curtem essa área e entender um pouco da nossa metodologia. Bora lá? Bem pessoal, nosso curso inicia então com uma visão da interface do Adobe Photoshop, dando uma olhada como é que a gente faz para navegar dentro do software, entendendo ele um pouco melhor, para depois então partir para algumas ferramentas e entendendo as principais ferramentas de edição de imagem, para depois numa etapa posterior a gente ver esses ajustes da imagem como recorte e tratamento de cores e numa etapa final os adjustment layers que vai dar o acabamento do nosso trabalho. Vamos lá? Oi pessoal, bem-vindos então ao mini curso de edição e imagem da Imagine School. Eu sou o professor Felipe e vou acompanhar vocês ao longo então desse curso. Agora aqui na primeira aula, vamos dar uma olhada, uma visão geral sobre o software Adobe Photoshop. Como é que ele funciona, como é que a gente pode então entender essa interface, né? É importante ressaltar agora de início que por mais que ele pareça complicado, né, parece uma interface cheia de botõezinhos e tal, quem nunca teve experiência com software pode se assustar logo de cara, mas a gente vai ver que existe uma lógica por trás no trabalho desse software, de qualquer software, em que esse workflow de trabalho então se torna algo natural para a gente. Eu já aqui de cara coloquei essa tela aqui como se fosse um mapa para a gente então entender como é que funciona essa interface, tá? Antes de mais nada, de eu começar a falar sobre essas etapas, né, caso vocês abrirem o software, né, vocês vão estar em arquivo aqui, novo, e vocês vão se deparar com essa interface aqui para abrir um arquivo dentro do Photoshop. Então aqui é importante eu ressaltar que quando a gente começa a abrir no software, ele nos pergunta que tipo de arquivo a gente quer, e aí que a gente escolhe, né, dependendo do nosso objetivo. Aqui em cima a gente já tem alguns presets de arquivo para impressão, ilustração, web, né? No nosso caso, a gente vai lidar com tratamento de fotografia, com edição de imagem. Eu vou criar um arquivo de web, né, 1920 por 1080, 72 pixels por polegada. Esse é um arquivo padrão, né, Full HD. Então a gente deixa aqui a resolução em 72 porque as telas normalmente comportam isso, a gente não precisa mais que isso. E vou criar esse arquivo. Então a gente está com o arquivo em branco. Como eu já tinha aquele meu arquivo aqui, eu vou seguir nele, né? Vocês continuem aí com o arquivo que vocês acabaram de criar. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre a interface do software é que na parte superior, como praticamente em todos os softwares, a gente tem então esses menus principais. Se a gente for em arquivo, tudo referente ao arquivo que a gente está trabalhando, a gente vai conseguir vir aqui, né? Imprimir, salvar, etc. Editar, a gente vai estar editando esse arquivo aqui, né? E o software em si. A gente pode vir em preferências aqui, por exemplo, que é uma das coisas bem importantes aqui, e vamos em geral, e vai nos abrir uma interface que nem essa. Aqui a gente pode editar alguns aspectos do software, tanto a interface, controle de arquivo, desempenho, entre outros, né? Imagem, a gente vai estar lidando com a imagem em si aqui, com a nossa tela, né? Então, tons, a gente vai em ajustes de cores e outras coisas. Camada, a gente vai estar lidando com as nossas camadas, que a gente vai ver logo a seguir, né? Texto, selecionar, filtros, janelas, né? Então, para quem abriu o Photoshop e está com uma janela diferente que a minha, aqui na janela a gente consegue organizar aquilo que a gente quer que apareça de janela na nossa interface. Eu, por exemplo, gosto muito de só usar com a cor e a camada selecionada. E é o que está aqui, ó, janela de cores e janela de camadas.
tá? Então agora, na esquerda, na nossa interface, a gente vai ver essa barra de ferramentas aqui. Essas são as nossas ferramentas de uso comum, assim, de uso rápido, como Brush, como ferramentas de seleção, que a gente vai ver logo em seguida também, como ferramentas de gradiente, o baldinho, criação de formas, entre outros. Então tudo que é ferramenta de desenho e de criação, a gente vai ter aqui na esquerda, tá? Aqui abaixo a gente tem a cor que está selecionada, a cor primária e a cor secundária, tá preto e branco. E à minha direita aqui eu tenho a minha janela de cor. Então eu tenho esse quadrante aqui de cores. Então aqui eu consigo selecionar a cor aqui. Por exemplo, vou mudar aqui para o azul, ó, na barrinha. Selecionei um azul aqui e vocês vão ver que o azul está aqui selecionado, certo? E aqui abaixo eu tenho a minha janela de camadas, né? Que é basicamente a forma de se organizar dentro do Photoshop, tá bom? Daí, quando eu vou selecionar uma ferramenta, por exemplo, vou selecionar aqui o Brush, que é o pincel, vai aparecer aqui embaixo do menu principal, vai aparecer então opções dessa ferramenta, né? Que a gente chama de Tool Options. Então aqui eu vou poder configurar essa ferramenta de um jeito que eu bem quiser, e para sair um resultado que eu acho que vai ficar interessante. Então eu posso selecionar um brush aqui, por exemplo, posso aumentar a opacidade, diminuir a opacidade, entre outros. Então é isso, pessoal. A gente tem então em cima menu principal, então tudo que é relacionado a coisas de janela e arquivo e tudo mais, a gente vai vir aqui em cima para seleção também. À esquerda, nossas ferramentas, à direita, as janelas que nós temos aberto, e aqui esse cara branco aqui, esse quadrante branco, é então a nossa área de trabalho, tá? Tudo que é desenho, tudo que é ilustração, tudo que é foto, tudo que é texto vai aparecer aqui, e aqui é como se fosse uma simulação de uma folha em branco, tá? E é aqui que a gente vai trabalhar. Vejo vocês então no próximo vídeo. Oi pessoal, bem-vindos de volta. Então, de cara aqui eu já tenho essa fotomontagem, que é o resultado é o exercício que a gente vai fazer nesse curso. A gente vai começar esse exercício daqui a pouco, mais para frente no curso, porque agora eu vou dar continuar esse apanhado geral sobre o software e passar pelas principais ferramentas e pelos efeitos que a gente vai ter que utilizar para fazer essa composição. Vamos lá? Então, voltando àquele arquivo em branco que a gente estava anteriormente, agora o que a gente vai falar é sobre camadas, tá? Que é basicamente a forma principal, que nem eu tinha falado, de a gente organizar o nosso arquivo. Então, como é que funciona aqui o trabalho dentro do Photoshop de início, né? Tudo que a gente quiser criar, se eu quiser criar um texto, um desenho, tudo vai ser criado a partir de camadas. A analogia, a metáfora da camada é basicamente uma pilha de folhas que a gente tem na nossa mesa e a gente vai colocando uma folha em cima da outra para então gerar os desenhos. Por exemplo, aqui, ó, vou criar uma folha nova aqui na janela de camadas, tem a janela de camadas aberta. Aqui embaixo na direita tem essa folhinha aqui, vou clicar, criei uma camada nova, camada 2. Vou dar 2 cliques aqui para renomear ela, 2 cliques no nome, vou colocar camada nova. Então essa é a camada que eu criei. Agora, por exemplo, eu vou pegar, se eu pegar o meu pincel aqui, por exemplo, e apenas fazer um risco aqui, eu vou ver então que eu estou desenhando em cima dessa camada nova, tá? Então, se eu ocultar a camada nova com esse olhinho aqui, ó, tirar esse olhinho, vai sumir o meu desenho. A camada que tem abaixo é aquela camada do vídeo de antes, que é onde estava a explicação da interface. Eu oculto ela e eu oculto o meu risco que eu acabei de fazer. Se eu colocar as duas juntas, ó, meu risco sobrepõe a camada de antes. Então qual é que é a nossa ordem? Ó? Eu posso desenhar aqui vários riscos e eu vou estar desenhando na camada de cima e não na camada de baixo. Então, o que a gente pode pensar é aquela sequência uma analogia com uma sequência de papéis de folha manteiga, né, que são transparentes.
tudo que a gente desenhar em cima vai permanecer em cima do outro. Então eu vou criar uma camada nova agora e vou usar uma ferramenta de seleção já. Então eu vou pegar a primeira ferramenta de seleção, quero que vocês me acompanhem, é então o laço, essa terceira ferramenta aqui, o laço tool. Com esse laço, olha só, eu vou poder então, eu vou ocultar a camada de antes, criei uma nova. Eu vou poder fazer uma seleção, então eu clico e arrasto e crio uma seleção. Então essa seleção aqui, o que me diz? Quer dizer que eu só posso trabalhar dentro dessa seleção. Então, por exemplo, agora eu vou pintar essa seleção. Eu vou vir aqui nas minhas ferramentas, vou aqui onde tem um baldinho, ferramenta de lata de tinta, ou pode ser que esteja com a ferramenta de gradiente, degradê. Todas essas ferramentas que tem aqui, vocês vão ver que tem uma pequena flechinha embaixo no canto direito inferior. Quer dizer que existem outras ferramentas juntos com ela. Então eu vou pegar a lata de tinta aqui e vou escolher uma cor aqui. E clico dentro. Então eu pintei essa forma, tá? Agora eu posso de novo pegar as ferramentas de seleção. Vou fazer aqui mais uma seleção qualquer. Vou pegar aqui uma cor. Vou pegar o baldinho, que o atalho dele é G. Então eu clico no G e pinto. Olha só, estou pintando tudo na mesma camada, tá? Agora eu vou criar uma camada nova e vou fazer mais uma seleção. Então vou fazer aqui uma seleção qualquer e vou pintar de verde. Pego o G do baldinho e pinto. Isso eu fiz numa camada nova. Então o que acontece? Ó, a camada do verde está aqui e do azul e do laranja estão logo abaixo e aqueles riscos de antes estão logo lá embaixo. Então o que a gente tem? A gente tem um objeto em cima do outro em todas as camadas aqui. Como é que funciona essa janela aqui de cores também que eu estou pegando a cor? Eu vou pegar a minha seleção, vou fazer uma nova camada e vou fazer aqui qualquer desenho com essa seleção. Eu vou pegar o baldinho e vou escolher uma cor. Esse quadrante de cores aqui, ele me dá todas as cores que tem no espectro, né, do nosso olho, que a gente pode então pensar de cores. Aqui na direita eu mudo a matiz da cor, ó, então eu desloco para cima e para baixo. E aqui dentro desse quadrante então eu posso escolher da direita mais saturada a cor, da esquerda menos saturada. Então eu posso escolher a quantidade de pigmentos de tinta que eu quero, né? E então eu vou pegar uma cor que eu não peguei antes, aqui um rosa, e vou pintar. Então, e se agora eu quero deslocar esse meu desenho, quero deslocar as minhas camadas, eu vou pegar a seleção, essa ferramenta de seleção aqui, essas flechinhas em cruz, e ó, posso clicar no que eu quero mover e arrastar. Ó, tô arrastando o meu roxo para cima. Posso clicar naquilo que eu quero e vou arrastar o meu verde. Clicar no azul e no laranja e assim por diante. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Oi pessoal, bem-vindos de volta então. Vamos seguir com aquele nosso estudo que a gente estava fazendo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de camadas, né, que tem objetos, né, que tem pinturas e tem riscos ali que nem a gente fez dentro dessas camadas. Agora a gente estava vendo como a gente move esses objetos, né, com a seleção de movimento. Então eu pego e posso movê-los através da minha tela, né. Eu vou ocultar aqui esses riscos, vou ficar somente com essas minhas cores aqui. Agora, se eu quero, por exemplo, vou selecionar esse meu roxo aqui, a camada do meu roxo, que é a 4. Eu quero transformar, rotacionar, mover ele de uma forma diferente. Eu vou apertar Ctrl T, o atalho Ctrl T. Isso abre, então, uma janela de modificação em volta dele. Tá? Então, ainda posso mover ele, só que caso eu vá com a minha flecha nos cantos, aqui nos cantos do meu objeto, o Ctrl T ele vai selecionar tudo que está dentro daquela camada, da camada que eu selecionei. Por exemplo, a camada 4 agora tem objeto roxo. Ó, vai aparecer uma setinha em curva. Se eu girar aqui, ó, eu vou estar rotacionando esse objeto a partir
do meu centro do objeto, que é esse íconezinho aqui. É o pivô de rotação, né? Eu posso mudar esse pivô de rotação se eu quiser e colocar ele na base aqui, ó, esse objeto, por exemplo. Eu rotaciono através da base. Então é o pivô de rotação ali. Posso rotacionar a partir daqui. Então, isso funciona para a gente poder então ter essa liberdade com o objeto. Vou clicar Enter e eu volto para o objeto sem aquela caixa. Vou apertar de novo Ctrl T. Agora eu aperto o botão direito. Antes de apertar o botão direito, se vocês forem aqui nos limites da caixa, ó, vocês vão poder então, ó, diminuir e aumentar o objeto da forma que vocês bem quiserem. Importante lembrar que se eu quiser manter a forma do objeto como ela está e somente aumentá-la de tamanho sem distorcê-la, eu seguro o Shift e venho aqui nesse cantinho e aumento ela de tamanho, ó, ou diminuo. Se eu quiser aumentar ela de tamanho ou diminuir a partir do meu centro, eu seguro Alt e Shift. Então eu aumento e diminuo de tamanho. Agora, se eu quiser fazer outros tipos de transformações, eu aperto o botão direito do mouse e eu vou abrir uma série de opções aqui. Por exemplo, virar horizontalmente, virar verticalmente. E aqui as mais importantes eu posso redimensionar, girar, distorcer, perspectiva, deformar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um que é distorcer. Então eu posso pegar livremente cada um dos pontos desse meu quadrante aqui, ó, e posso então mexer ele livremente como eu bem quiser. Então eu vou distorcer toda essa forma aqui como eu quero. E aperto Enter de novo. Então assim eu tenho uma série de transformações possíveis, né, com qualquer objeto. Aqui também, ó, posso Ctrl T, mover ele para cá, e posso botão direito, distorcer, e posso fazer uma distorção dele. Agora uma coisa que eu quero voltar a falar aqui é sobre a janela de camadas. Aqui na janela de camadas, por exemplo, eu estou com o verde em cima, eu posso mudar o tipo da minha camada. Não somente ela está normal agora, então ela está com as cores normais, mas eu posso clicar aqui onde está escrito normal, eu vou ver que tem vários tipos de camada aqui. Por exemplo, se eu colocar sobrepor, overlay, para quem está com Photoshop em inglês, eu vou ver então que olha o que acontece. Essa cor se sobrepõe à outra. Então eu começo a poder usar estilos de camada para fazer a minha composição. A gente vai usar isso lá para frente no nosso exercício. Vou pegar o meu roxo aqui, ó, e vou mudar ele para, por exemplo, multiplicação. Olha só como é que fica. Então ele começa a ter um outro tipo de conexão, né? Um outro tipo de situação do objeto. Eu vou então selecionar esse aqui de baixo aqui e eu quero mudar a cor dele, por exemplo. Eu posso vir aqui embaixo, eu tenho outras opções aqui de camada. A gente vai em Adjustment Layers, ajustes de camada. Eu vou clicar aqui e eu vou ver que tem uma série de opções de ajustes de camada aqui. Eu quero mudar a cor, então eu quero mudar a matiz desses objetos aí dentro dessa camada. Tudo que a gente está falando trata de camada, né? Então eu vou clicar em matiz saturação e eu vou então, como eu quero que a matiz e saturação somente sofram um efeito na camada de baixo, né, que é a camada 2 aqui, que é a camada do azul e do laranja, eu clico nesse ícone. Esse ícone quer dizer que essa camada vai estar linkada com o objeto logo abaixo. Cliquei ali e agora eu posso mudar, ó, a cor do meu objeto azul e laranja ali, ó. Vou mudar até ficar esse turquesa com rosa. Posso aumentar a saturação aqui também ou diminuir a saturação até ficar cinza. Então, pessoal, a gente viu aqui aqui a gente vai ter vários adjustment layers que a gente vai usar nos próximos exercícios. A gente viu a questão da transformação e mais uma coisa para finalizar aqui na questão da camada é, se eu quero que essa camada aqui de cima, esse roxo, por exemplo, que está aqui, apenas atue na camada do laranja aqui embaixo, ou do turquesa com verde, que agora está. Eu vou então, segurando o Alt aqui nas camadas, ó, eu vou ver que
o meu ícone, que antes era uma mãozinha, vira um quadrado com uma flechinha para baixo. Esse ícone é o mesmo ícone que a gente pressionou antes no Adjustment Layer, significa que ele vai atuar somente então, e dá um clique, somente então naquela camada. Tá bom? Então a gente tem um linkamento de camadas, né? Uma camada vai atuar somente dentro da outra. Vejo vocês então no próximo vídeo. Pessoal, bem-vindos de volta então. Vamos seguir o nosso estudo aqui através do Photoshop. Vou voltar para o meu arquivo que eu estava trabalhando antes e acabei então de importar uma imagem para dentro do Photoshop. A gente pode vir aqui, arquivo, e abrir como ou simplesmente pegar uma imagem na internet e arrastar, copiar ela e arrastar para dentro do Photoshop. Eu estou com uma modelo aqui, com uma pessoa, porque agora o que a gente vai falar agora é modos de seleção, né, que a gente vai usar bastante. Como é que eu posso selecionar algumas coisas aqui, cortar, excluir, né? Vamos pensar nisso. Eu importei essa imagem, ela veio com esse iconezinho aqui, né, que quer dizer que ela está linkada com algo. Eu vou com o botão direito em cima da minha camada. Eu vou ver que em cima, então com o botão direito em cima da camada eu vou ter várias opções aqui, né? Eu não quero duplicar, não quero nada. Eu vou querer rasterizar a camada, isto é, vou transformar tudo isso aqui em imagem editável dentro do Photoshop. Agora sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre seleção. Eu vou ocultar ela rapidinho, essa modelo aqui, e vou criar uma camada embaixo dela para a gente falar um pouco de seleção. Seleção, então, eu tenho aqui algumas ferramentas gerais, como esse quadrado aqui, né, a seleção retangular, elíptica, etc. Por exemplo, se eu pegar essa retangular, eu posso fazer um retângulo e eu posso pintar esse retângulo com o baldinho. Posso fazer um quadrado, então eu seguro o Shift e puxo com o mouse. Então o Shift ele deixa sempre os lados iguais e posso pintar de novo. Agora eu posso pegar uma ferramenta aqui elíptica, pela outra cor. Eu vou fazer então uma elipse agora aqui, ó. Olha só. E posso pintar de novo. Agora eu posso fazer também um círculo perfeito. Então eu seguro o Shift e raios iguais, pinto ali. Então a seleção serve para eu então literalmente selecionar uma área, né? Embaixo dessa ferramenta aqui eu vou ter o laço tool, que a gente já viu que eu posso fazer então uma seleção como eu bem quiser e posso pintar. Eu estou pintando agora, vocês podem ter notado que eu não estou vindo aqui no baldinho. Eu estou usando um comando Alt Backspace do teclado. Então isso faz um preenchimento. Toda a área selecionada vai ser preenchida pela cor que a gente tiver selecionado. Agora posso vir aqui, ó, tem a ferramenta Laço Poligonal. O laço poligonal, então, ó, ele faz uma seleção angular, sempre então poligonal. Para desselecionar, o que eu faço? Aperto Ctrl D ou simplesmente clico uma vez na tela. Ó, selecionei, quero desselecionar, clico de novo. Agora, outra ferramenta que a gente tem aqui é o laço magnético. E o laço magnético é quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vou tirar o olhinho, eu coloquei o olhinho de volta, ó. Ele vai pegar mais ou menos o limite da minha fotografia aqui, da minha modelo, que ela tá com fundo branco. Ele vai pegar isso aqui, ó, e vai traçando uma seleção limitando, então ele consegue ler a divisão do branco com a divisão do cabelo aqui. Só que a gente vai ver que ela é bem difícil de trabalhar, eu não aconselho muito assim. Tá? Daí aqui, por exemplo, eu vou fechar a seleção aqui, vou dar um Ctrl D. Então a gente tem diversas ferramentas para seleção. Além do mais, agora sim, além do laço tool e todas as outras, a gente vai ter aqui uma ferramenta de seleção rápida. Clicar logo abaixo tem esse pincelzinho com um ícone de seleçãozinho ali. Agora eu vou pegar aquela minha foto que eu tinha colocado aqui e vou então ver o que faz essa ferramenta. Ó, se eu clicar e arrastar, ó, ele é uma ferramenta de seleção rápida e inteligente.
ele lê que eu quero somente pegar a modelo, né? Porque a minha modelo está com fundo branco ali. Então eu só quero a modelo. Ó, então eu vou selecionar rápido aqui e vou selecionar o braço aqui. Então, ó, tenho ela selecionada. Agora eu posso então recortar ela ou tirar, posso bem como eu quiser. Mas nessa ferramenta específica aqui, se eu for aqui em cima e colocar selecionar e mascarar, eu vou ver então que eu vou entrar num modo em que eu consigo controlar melhor a minha seleção. Por exemplo, eu vou poder ter aqui várias opções, né, de como tratar essa imagem agora. Eu tenho aqui na esquerda, abrir uma janela de ferramentas, né, que, por exemplo, a gente vai ver essa ferramenta com mais calma lá para frente, mas basicamente eu consigo aumentar ou diminuir então a minha seleção que eu acabei de fazer. E essa ferramenta aqui logo abaixo, que tem uns risquinhos, ela serve muito para eu colocar os cabelos corretos aqui. Então o Photoshop lê que onde eu passar o pincel, eu vou estar querendo adicionar os cabelos e tirar o fundo branco. Então eu posso fazer uma correção legal aqui dos cabelos dessa modelo, né, e não ficar aquele recorte todo esquisito que muitas vezes a gente vê nas propagandas por aí. Claro, com muito cuidado, isso aqui é uma coisa que exige tempo e cuidado, mas então essa ferramenta é muito útil para esse tipo de fotografia, de objetos, né, coisas com mais detalhes. Daí, digamos que é isso aqui que eu quero selecionar, eu aperto um OK e eu estou com a seleção pronta. Agora eu quero copiar tudo que está dentro da seleção. Eu aperto Ctrl J, eu duplico tudo que está dentro da seleção. Então eu posso ocultar a minha camada de baixo, que é minha foto original. E olha o que acontece, minha modelo está aqui, ó. Antes a minha modelo estava com uma foto branca, ó, um branco por trás. Agora só está a modelo aqui. Eu posso criar uma camada abaixo dela e pintar toda a camada. Alt Backspace. Ó, já ficou com um fundo azul. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. E pessoal, bem-vindos de volta então ao nosso curso de edição de imagem. Vamos continuar então vendo essa exploração aqui pelas ferramentas e pelo Photoshop. A gente estava falando antes de seleção, né, em que a gente fez a modelo aqui e fez viu todas as ferramentas principais de seleção. Agora vamos fazer um apanhado geral sobre essas ferramentas todas que a gente tem aqui na esquerda e como a gente pode atuar com elas, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, logo abaixo a gente tem uma seleção que a gente pode então mudar o tamanho da nossa tela, do nossa canvas, que a gente chama, né? Então eu cliquei nessa ferramenta, vocês vão ver que apareceu uma seleção em volta da minha tela, né, do meu canvas. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que eu vou poder diminuir o tamanho da minha tela ou aumentar. Tá? Isso aqui faz com que, caso a gente queira mudar o tamanho do nosso arquivo, né, o tamanho dele, então sempre lembrando que eu vou adicionar pixels a essa seleção, então o meu arquivo vai começar a pesar, mas ainda assim eu consigo então aumentar a minha tela. Eu vou clicar aqui voltar na ferramenta a minha ferramenta de movimentação ali e vou falar que eu não quero cortar. Agora a próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou colocar de volta aqui aqueles meus quadradinhos que eu tinha feito. Daí é então a ferramenta conta-gotas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma seleção agora aqui e eu quero exatamente a mesma cor que esse verde aqui. Como é que eu pego essa cor? Então eu vou ali na ferramenta conta-gotas e clico em cima na cor que eu quero. Ele pegou esse meu verde e agora eu pinto a minha seleção. Então, um atalho também para o conta-gotas é a tecla I, a letra I do teclado. Então a próxima ferramenta que é interessante para nós também, eu vou colocar aqui Ctrl D, eu vou colocar nossa modelo aqui de volta. Por exemplo, eu quero tirar por exemplo, por algum motivo eu gostaria de tirar um pedaço da sobrancelha aqui da modelo aqui, por exemplo. Eu tenho essas ferramentas logo embaixo do conta-gotas aqui. Se eu clicar, eu vou ter a ferramenta de correção. Essa é uma ferramenta bem útil. A gente clica nela. Eu vou selecionar a área que eu quero tirar, por exemplo.
Vou selecionar esse cantinho aqui, ó. E daí o que eu faço? Eu vou mover agora a minha seleção, o meu mouse, para uma área da pele dela, por exemplo, que eu acho que vai ajudar a corrigir, a tirar aquilo ali. Olha, então eu estou movendo a minha seleção através da pele aqui, ó, e soltei. E agora eu seleciono Ctrl D. Então, ó, eu tirei, claro, né? Tirei brutalmente ali o traço da sobrancelha da moça, só que só para demonstração, ó. Tirei aqui de novo, movo essa seleção para um outro lado e Ctrl D de novo. Então o Photoshop meio que lê que a coloração daquela pele ali, daquele lugar, e ele me auxilia então a modificar essa imagem. Essa é uma ferramenta bastante utilizada, né, naquelas imagens que a gente vê, que a gente chama de photoshopada, né, porque ajuda a gente então a corrigir vários detalhes quanto à pele e texturas, tá? Então vou ocultar o modelo aqui e vou criar uma camada nova. Vocês estão vendo que eu estou deixando todas as camadas do nosso exercício aqui, para ver que a gente vai usando bastante camada ao longo do tempo aqui do Photoshop. E eu vou aqui para uma ferramenta bem importante logo abaixo, que é a ferramenta Brush, pincel. A ferramenta pincel, vou selecionar uma cor aqui, já está o verde. Ó, posso então, com o mouse ou com uma caneta, caso vocês tiverem aí, eu posso então fazer alguns riscos, né? Posso criar formas, né, com o pincel. Se eu for aqui em cima, eu vou ver que eu posso modificar o tamanho do meu pincel, ó, ele ficar grandão assim, e eu vou poder ainda mexer em outras configurações dessa minha ferramenta. Então essa é uma ferramenta bem interessante também. Eu vou apagar essa camada aqui, criar uma nova. Então, uma outra ferramenta bastante importante para nós, né, é a ferramenta então do baldinho, a borracha também, né, eu posso criar aqui com o brush aqui alguns riscos. A borracha vai fazer o que? Vai apagar. Eu vou aumentar o tamanho da minha borracha. Eu aumento e diminuo o tamanho da borracha e de outras ferramentas com as teclas cochetes do teclado, cochete de abrir e de fechar. Então do lado do Enter. Então, ó, apaguei essa minha forma. Outra ferramenta bastante importante aqui é o nosso baldinho, que a gente já viu. Então se eu clicar aqui, ó, sem seleção, pintou tudo, né? Eu vou deletar aqui esse que eu tinha feito antes, tá? Mas se eu selecionar uma área, então, e selecionar um baldinho, eu vou pintar. Outra ferramenta bastante importante é dentro aqui do baldinho, em que a gente tem o gradiente. Então se eu clico e arrasto, ele forma um degradê. E eu posso escolher esse degradê a partir aqui de cima, então tem alguns degradês pré-estabelecidos aqui, e eu posso criar esse degradê como eu quiser. Eu posso dar 2 cliques aqui, escolher uma cor, então amarelo, por exemplo aqui, ó, eu vou clicar aqui, eu escolher um amarelo, e eu vou clicar aqui e vou escolher um azul. Vou dar um OK e eu vou fazer esse gradiente então do amarelo para o azul. Eu vou criar uma nova camada, eu ocultei a outra, para falar das últimas duas ferramentas mais importantes, que é então a ferramenta Pen Tool, que é uma ferramenta de criação de forma com mais precisão, que daí a gente pode criar uma forma aqui, e eu pressiono aqui em cima seleção, por exemplo, ele vira uma seleção. Então é para criar uma seleção de um modo mais detalhado, com mais controle. E a ferramenta texto, que eu vou clicar aqui, vou aumentar aqui em cima no Tool Options o tamanho do meu texto, vou clicar e posso escrever o que eu quiser. Então eu posso vir de novo com a ferramenta Ctrl T que eu tinha feito, eu posso aumentar de tamanho aqui e posso mudar também aqui meu texto, outra tipografia, por exemplo, outro tamanho de fonte, etc. Então, pessoal, essas são as principais ferramentas que a gente utiliza. Claro que tem outras tantas, e a gente vai ver agora no decorrer do nosso exercício. Espero vocês lá. Até a próxima aula. Oi, pessoal, bem-vindos de volta então ao nosso curso de edição de imagem.
E agora sim vamos começar então o exercício. Eu gostaria que para essa etapa você selecionasse uma imagem de uma pessoa, de um modelo, modela, pode ser vocês, e uma imagem de fundo, uma paisagem que vocês bem quiserem, tá bom? Eu vou selecionar aqui, deixei selecionado para esse exercício, então uma imagem que é então uma paisagem com essas árvores aqui e uma imagem de uma modelo. Essas duas imagens aqui que eu vou trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Vou fechar essas duas aqui e vou criar agora um novo arquivo. Arquivo novo e vou selecionar aqui. Vou colocar uma largura de 2000 pixels por 3000 pixels, que é o tamanho aproximado desse nosso exercício. E vou criar. Eu vou só voltar aqui, que eu esqueci de adicionar aqui, 2000 por 3000, e vou desmarcar pranchetas aqui. Não tem problema se vocês fizerem pranchetas, quer dizer que vai criar uma artboard para essas layers. E vou criar de volta. Tá certo? Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente vai querer fazer aqui, é trazer então essas nossas imagens. Eu vou trazer então, como é que eu faço? Eu posso clicar dentro da pasta onde eu tenho minhas imagens e arrastar para dentro do Photoshop. Cliquei aqui e vou selecionar o modelo, vou levar para cá e vou já deixar ela no tamanho. Ela veio menor e claro, a gente sempre tem que lembrar da qualidade. Eu expandi essa imagem aqui, ela até que tem uma qualidade ok, né? A gente tentar sempre escolher uma imagem que tenha uma qualidade boa, tá bom? E dei um ok. Agora então, vocês podem ver, eu tenho uma imagem em cima da outra. Então vamos começar esse nosso trabalho. Então selecionando a nossa modelo, né? Tirando ela do fundo, tá? Por isso que é importante que vocês tenham selecionado uma imagem em que tenha um fundo de uma cor só, preferencialmente, todo azul, todo vermelho, todo branco, ou que tenha o mínimo de detalhes possível no fundo. Então primeira coisa, eu vou rasterizar essa minha camada, que nem eu tinha feito antes. Botão direito aqui, rasterizar camada. Isso é o que? Eu deixo essa camada agora editável, tá? Quando ela está rasterizada, ela se torna pixels editáveis. Antes ela estava uma camada linkada, então eu não ia conseguir transformar ela. Agora a gente vai então selecionar essa modelo. Lembrando daquilo que a gente fez nos nossos exercícios, né? Antes dessa aula, a gente vai aqui na ferramenta de seleção e na seleção inteligente, né? Essa é embaixo do meu laço tool. Eu vou aproximar um pouco aqui e vou selecionando, clicando e arrastando aqui, e a ferramenta ela vai automaticamente lendo os pontos da minha modelo. Uma ferramenta para vocês navegarem pela interface aqui é segurarem o espaço, a barra de espaço. Então vocês têm o pan, essa mãozinha aqui. Então eu vou deslocando para um lado e para o outro e assim eu posso ver toda a minha tela. Estou indo aqui, estou selecionando, selecionei a perna, selecionei a outra. Então basicamente eu tenho todos as faces aqui, todos os pedaços da modelo selecionado. Então eu vou aqui clicar em selecionar e mascarar, para então agora aumentar o nível de detalhes. Eu dou zoom aqui segurando o Alt e dando scroll no mouse, assim eu consigo ter um zoom mais fácil de usar, né? Eu agora vou com essa segunda ferramenta aqui da esquerda, que tem uns fiozinhos, que eu vou então selecionar de leve o meu cabelo. Caso vocês não estejam com essa tela em rosa aqui, nessa ferramenta a gente tem um modo de exibição logo aqui em cima na direita. Eu sempre deixo para trabalhar em sobreposição. Vocês podem ter outros tipos aqui também. Eu sugiro escolher o sobreposição, que é o modo mais fácil de visualizar para mim. Então eu vou aos poucos, clicando nos fios ali, no limite, para tirar esse branco, esse serrilhado branco que comumente aparece em fotografias que são mal recortadas, tá? Porque se eu for fazer à mão com o laço tool isso, eu vou ficar horas e horas, né, para atingir um resultado
ok, né? Claro que aqui a gente vai ter que fazer também alguns recortes depois para ficar interessante, mas aqui aos poucos a gente vai trabalhando isso. Esse é digamos que é um exercício de paciência, né? A gente vai tirando cabelinho por cabelinho. Então, tô tirando aqui, vou tirar aqui nesse lado aqui também. E acho que já tá ok. Eu vou tirar aqui. Não, aqui tá bom também. E vou dar um ok aqui. Com isso eu tenho minha modelo selecionada, que nem a gente fez outra vez. Eu vou dar um Ctrl J, que é duplicar a área selecionada. E eu vou tirar a minha... Então ela formou uma camada 1 aqui, então somente a modelo. E a minha foto original eu vou ocultá-la. Então temos a nossa modelo em cima, por enquanto, da nossa foto de cenário. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar esse exercício. Oi pessoal, bem-vindos de volta então ao nosso curso. Agora eu vou continuar da onde a gente parou. Então a gente tinha então a nossa camada da modelo aqui, eu até vou renomear essa camada, 2 cliques aqui, vou aqui modelo, certo? E aqui eu vou colocar o cenário, eu vou rasterizar, botão direito em cima, rasterizar a camada, então a gente tem tudo editável agora. Eu vou selecionar minha modelo, vou Ctrl T nela e vou aumentar ela um pouco de tamanho. Eu sei que ela tem qualidade aqui. E vou dar um Enter. Vou pegar o meu cenário aqui, vou expandir ele também, aumentar de tamanho para cobrir toda essa área do meu canvas. Certo? Então, o que a gente vê aqui é claramente a gente tem uma pessoa recortada em cima de uma imagem também ali, né? Não está coincidindo cor com cor, a gente tem vários problemas aqui a ser corrigidos, tá? Então a gente vamos dar uma olhada por cima disso, fazer um review disso. Primeira coisa, a gente vai ver que tem áreas aqui ó, que estão meio estranhas no braço dela, fazer uma certa correção aqui quanto a modelo, né? Então, a gente pode ter diversas formas para corrigir isso aqui. Eu posso pegar o laço tool aqui e com certa calma tirar um pouquinho dessas sobras de branco que o software não conseguiu ler. Esse aqui é uma coisa mais delicada, que é só algum serrilhado mais forte na foto que é interessante a gente tirar, tá? Tomar bastante cuidado para não modificar muito a foto. Certo? Então se eu ocultar aqui o meu cenário, eu vou ver aqui o cabelo da minha modelo aqui ficou ruim aqui, ó, esse lado aqui. Os outros ficaram muito bons, né? Ó, realmente a ferramenta que ela faz um trabalho legal. Então eu vou tirar esse fio aqui, ó, selecionando essa área, e vou tirar esse cara que tá voando aqui, ó. Então só para eu não ter aquele fio ali meio estranho para fora. Então beleza, eu tirei aqui. Agora vamos fazer uma correção aqui no rosto da modelo, utilizando algumas ferramentas que a gente viu anteriormente. Por exemplo, a gente viu que ela tem uma pinta, né? Isso aqui, o que a gente está fazendo, é o que as revistas normalmente fazem, né? Elas corrigem a pele das modelos, o que é comumente feito nesse tipo de mídia, né? Então a gente vai utilizar essa ferramenta aqui de correção, logo abaixo do conta-gotas. Eu vou selecionar essa pinta aqui, por exemplo. Selecionei essa área e ó, vou deslocar para uma área da pele que eu acho que esteja condizível com aquela ali. Arrastei, ó, ela corrigiu. Dou um Ctrl D para desselecionar. Está praticamente imperceptível ali. Aqui na área da testa também tem uma mancha um pouco maior aqui. Eu vou selecionar essa mancha aqui. É uma mancha leve, mas eu vou apenas deslocar aqui. Selecionei.
A gente pode diminuir também aqui algumas linhas de expressões. Ó, seleciona e arrasta. Essa aqui não ficou tão boa, essa última. Seleciona e arrasta. Lembrando, para voltar, Ctrl Z ou Ctrl Alt Z. O Ctrl Z volta apenas uma vez. O Ctrl Alt Z retrocede várias vezes aquilo que a gente fez. Então, ó, tirei um pouco das linhas de expressão. Então a gente já vai então modificando a foto da modelo. Então a gente pode ver com a foto original, por isso que eu não deletei ela, como é que era. Ela estava aqui e agora a gente tirou essa pinta, tirou um pouco das expressões ali. Então, agora a gente pode começar a pensar no cenário também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ocultar a modelo. Eu vou dar uma olhada no meu cenário. Eu vi que ele está apagado. A partir de agora, então, eu vou começar a usar aqueles adjustment layers que a gente viu, modificar um pouco as cores, dar mais vibração na cor, para então a gente ter uma composição de cenário e modelo mais interessante. Então, prontos para o próximo vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, bem-vindos de volta então, vamos continuar o exercício e a gente vai falar agora um pouco sobre Adjustment Layers, fazer aquela correção de foto, né, níveis, né, melhorar um pouco a cor da fotografia e deixar ela mais equilibrada como um todo, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer então, que a gente pode notar aqui, é que o cenário nosso, se eu ocultar aqui a modelo, ele está bem apagado, né? Ele está bem morto, né? Eu vou voltar aqui e olha só, a gente quer chegar mais ou menos nesse resultado aqui. O que a gente precisa fazer agora? Agora o que a gente precisa então é melhorar as cores desse cenário. Então vou selecionar a camada do cenário e vou clicar em Adjustment Layers. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o níveis. Cliquei aqui, vai abrir essa janelinha aqui. Os níveis, né, eu posso então aumentar o tom de preto e branco, fazer um controle dele para que então eu tenha mais vida na fotografia. Ó, vou aumentar o tom de preto para tirar então essa camada cinza de cima da foto. Ó, puxei o preto, então tudo que era cinza começa a ganhar mais vida. E eu vou puxar aqui na direita o branco para então, ó, ganhar mais coloração aqui. O que acontece se eu exagero? Ó? O gráfico já nos diz muita coisa, né? As linhas aqui, ó, aqui inicia as linhas mais graves, ó. Quanto mais eu for, mais preto vai ficar e eu vou estar meio que destruindo a foto, né? Explodindo os pretos. E se eu for muito para o lado esquerdo, eu vou estar explodindo o branco. Quando eu falo em explodir, é então onde tem essa reflexão de branco, aumenta muito a quantidade de branco e acaba que a gente perdendo a cor da fotografia original. Então eu vou deixar esse preto aqui no limite e esse branco, ó, olha como é que estava aqui, eu vou aumentar um pouquinho, clareando, até o início da curva aqui, tá certo? Então, ó, se eu ocultar aqui esse minha Adjustment Layer, olha o que acontece. A gente tirou uma camada de cinza bem grande dali. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho que é para linkar com a camada do nosso cenário apenas. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho, então cliquei em brilho no Adjustment Layer, cliquei para linkar com a camada de baixo. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho aqui, ó, para então abrir um pouco mais essa fotografia, né? Ela estava bastante fechada, bastante escura. Vou aumentar um pouquinho, uns 10 aqui, tá bom? Agora eu vou em Matiz Saturação, um outro Adjustment Layer. Então o que ele nos faz? Ele nos dá então a possibilidade de eu mudar a matiz, por exemplo. Ó, eu venho aqui, ó,
posso mudar a matiz e vai ficar um desenho psicodélico, né? Então a gente não vai exagerar. O que a gente vai fazer aqui, eu estou analisando aqui a minha fotografia, por exemplo, eu quero deixar ela mais quente. Então eu vou puxar ela para o lado do vermelho, né? Então aqui é para o lado esquerdo aqui. Se eu puxar muito, ó, ela fica muito vermelha. Então eu vou puxar uns 2 aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação, 2 também, só para dar mais vibrância. Eu posso também aqui fazer um adjustment layer para então equilibrar as cores. Equilíbrio de cores, clico aqui, limpo as camadas, né? Posso segurar Alt somente, ela já faz isso, ou aperto o botãozinho aqui, quadradinho para baixo. Então aqui, ó, eu posso selecionar, ó, que eu posso adicionar mais ciano à minha fotografia. Isso é, então, o ciano é uma cor, né? Eu posso, onde tem pigmentos de ciano, eu posso aumentar ou eu posso diminuir isso aqui. Então eu vou querer que essa fotografia fique mais pro lado do vermelho, mas não vou exagerar de novo, senão eu vou explodir os vermelhos. Vou colocar 2 pontos. No magenta aqui, ó, eu quero que minha fotografia fique mais magenta, que é um tom rosado, do que verde. Então vou adicionar também alguns pontos aqui. E aqui o azul ou o amarelo, né? Eu vou querer vir um pouco pro amarelo, porque eu quero essa fotografia mais quente, então estou indo pro amarelo. Então, pessoal, aqui no cenário, se eu tirar todos esses filtros e ocultar eles agora, olha só o que vai acontecer. Minha fotografia vai estar morta, né, com esse cinza. Se a gente for ver a nossa referência, ela está realmente assim, ó. A gente está com uma cor mais vibrante. Então, vou ligar todos os meus filtros aqui. E daí, então, a gente tem essa imagem bem mais colorida, com muito mais vida. Tá certo? Então, a gente continua o exercício no próximo vídeo. Bora lá! Oi pessoal, bem-vindos de volta então para o nosso exercício, nosso penúltimo vídeo aqui. Então, o que falta agora para nós, já que a gente fez esses adjustment layers aqui no nosso cenário, falta a gente fazer isso agora com a nossa modelo. Eu vou selecionar ela aqui e posso notar agora que o cenário ganhou vida, só que ela agora está com um pouco de falta de vida, né? O problema está nos leves, ela está muito opaca, né? Então vamos vir aqui, selecionar níveis e levels, né? Para quem está trabalhando no Photoshop inglês é levels e português é níveis. Eu vou aumentar aqui no scroll com o Alt selecionado e vou selecionar aqui para atuar somente na modelo. E, ó, posso puxar um pouco os levels aqui para a modelo, olha como ela estava antes, e vou puxar aqui, ó, para ela ficar mais forte, né, as cores ganharem mais vida. Mesma coisa com o branco. Vou aumentar a tonalidade de branco para perder essa camada de cinza que estava em cima dela. O preto eu vou deixar ele no início aqui, ó, para não exagerar. Daqui assim eu acho que tá bom. Vamos ver, vou tirar. Colocar de volta. Melhorou bastante. Agora, o modelo aqui, eu também vou lembrar que eu fiz antes, né? Então eu vou vir aqui em matiz saturação e vou puxar um pouquinho só a matiz dela para um vermelho, né? Para o lado esquerdo do vermelho. Então, ó, se eu puxar muito, ó, ela vai ficar bem vermelha. Mas a gente não quer que ela se torne uma alienígena rosada ali, né? Vamos só puxar um pouquinho, uns 3 pontos aqui, tá bom? Vou deixar 5 aqui e vou aumentar um pouquinho a saturação, 6. Então a gente vê que ela já está casando com a foto, né? Então os tons aqui já estão similares e isso que é importante para nós. Vou fazer um equilíbrio de cores também, só para deixar ela mais equilibrada. Aqui não preciso mexer no vermelho. Vou adicionar um pouquinho aqui, 5 pro verde aqui, porque ela está aqui, principalmente na parte do rosto aqui, está atuando bastante. Não preciso deixar ela mais rosada, né? E opa, aqui
foi muito para o amarelo, aqui está muito para o azul. Vou deixar mais uns 3 pontos para o amarelo aqui. Então, claro, vai depender da foto que vocês estão usando aí também, né? Então, o importante é que a gente veja como é que está a nossa composição e que a partir desses adjustment layers a gente então consiga estabelecer como vai ficar a foto, né, da modelo e do cenário, equilibrando isso. Se o cenário é mais avermelhado de vocês, a gente puxa um pouco a modelo mais para o vermelho. Se o cenário for mais azulado, um dia claro, a gente vai puxar então mais para o azul, mais para a claridade. Tudo vai depender, claro. Então aqui temos a modelo, está acontecendo aqui, a composição já está ficando melhor. Agora o que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de sombra na base aqui da modelo para a gente ter um foco mais central aqui nessa área central aqui, tá certo? Então eu vou adicionar uma nova camada, linkar essa camada com a camada de baixo, né? Em todas elas estão linkadas com a modelo, então vou seguir essa ordem. Pressiono Alt entre as camadas, ela está linkada. E eu vou selecionar o modo de camada, que a gente viu nas aulas anteriores. Eu vou em multiplicação. Eu vou selecionar minha camada gradiente aqui, degradê. Vou vir aqui em cima, selecionar o modo de gradiente. E vou escolher, primeira coisa antes de escolher aqui, eu vou escolher a cor que eu quero do gradiente. Então eu vou com a tecla I, eu vou selecionar mais ou menos esse rosa aqui do chão, esse vermelho do chão. Eu vou com o gradiente aqui em cima, ó. Agora eu já estou com o gradiente selecionado e vou selecionar esse aqui, esse segundo, mas eu já estou com a cor selecionada. Eu vou puxar, clicar e puxar para cima, ó. Eu vou ver que ele formou uma sombra. Aqui nos modos de gradiente, ó, eu tenho um gradiente linear, circular, entre outros. Vou pegar esse primeiro da esquerda. Clicar e vou puxar. Foi muita coisa. Eu vou clicar e vou puxar. Ó, melhorou. Mas ainda está bastante forte. Então eu venho aqui na opacidade da minha camada, aqui na direita na minha janela de camada, e vou diminuir a opacidade dessa sombra. Até uns 60% eu acho que vai ficar legal. Ó, se eu tirar, vou colocar. Então, o que a gente fez? A gente deu mais destaque no rosto da nossa modelo, tirou o destaque para as pernas aqui, para as mãos, onde estava tudo muito claro. Agora a gente transferiu os níveis, né? Agora está mais escuro embaixo, mais claro em cima, tá certo? A gente finaliza nesse nosso exercício no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Oi pessoal, bem-vindos de volta então ao nosso último vídeo aqui do nosso curso de edição de imagem. E a gente parou quando a gente estava fazendo a sombra na base da modelo, certo? Então isso fez com que a gente já integrasse a modelo um pouco mais no cenário. Agora o que falta para nós, para ela se destacar do cenário, né, e estar integrada ao mesmo tempo, né, em termos de composição, então a gente fazer esse desgrudamento da modelo com a foto, né? Com a foto de baixo do cenário. Que nem a gente pode ver no nosso exemplo aqui, ó. Há uma luz, uma aura atrás, dando mais vida para ela, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai criar uma camada embaixo da modelo. Eu até vou nomear essa camada aqui como luz. Uma luz a gente pode fazer de diversas formas, né? Se eu vier aqui, por exemplo, com o meu gradiente, vou selecionar o branco como luz, e vir com o gradiente e selecionar o gradiente circular, clicar e arrastar, eu vou ver que eu formo uma luz, só que ela é circular e esse espectro fica todo solto e eu não tenho tanto controle, certo? Vou dar um Ctrl Alt Z para voltar aqui. O que a gente vai fazer agora é trabalhar com algumas ferramentas que a gente viu antes para fazer essa sombra e trabalhar junto alguns filtros. Então vou selecionar agora aqui a minha ferramenta de seleção elíptica ou circular. Vou fazer uma elipse que venha mais ou menos no contorno da modelo, aqui da cabeça. Ctrl D de selecionar, vou aumentar aqui o tamanho da minha, para vocês enxergarem melhor a modelo. Aqui de cima até lá embaixo,
Ó, mais ou menos uma elipse do tamanho da modelo. Agora eu vou pintar de branco. Alt Backspace. Tenho uma elipse branca atrás da minha modelo. Ó, vou até aumentar um pouquinho dos lados. Então, eu dei um Ctrl T na elipse, então eu posso modificá-la. Agora, para a gente ter isso aí em formato de uma luz, mais que tenha, que não seja assim mais uma elipse aqui com limites, a gente vai fazer um filtro para dispersar essa forma. Então vamos aqui em cima em filtro, aqui em cima nas opções. E no Photoshop a gente tem uma série de filtros. Um filtro que a gente vai usar agora é um desfoque, para desfocar essa forma, então ela ficar mais blurrada, que a gente chama blur, que é desfocar. Desfoque, então, selecionamos desfoque, e a gente vai querer um desfoque gaussiano, é um desfoque total da forma. Clicar aqui, vai abrir uma janela. Aqui já veio com bastante raio de pixels selecionados. Eu vou diminuir e vou ver o que acontece. Olha só, ainda se mantém a forma. Se eu tenho bem pouco, a forma permanece. Agora, ó, eu estou desfocando a forma. Desfocando, pode desfocar mais, porque eu quero que ela fique bem mais natural, né? Não foi muito. Também não quero que ela ocupe a tela inteira. Vou deixar em 118 aproximadamente aqui e vou dar um OK. Olhem só, agora a minha forma está aqui, ó, bem mais espalhada, né? Então, beleza. Só que ela tá branca, né? Tá um pouco artificial demais, né? Então eu vou vir aqui nas modos de camada e eu vou ter aqui, não sei se você se lembra que a gente mexeu aqui antes, a gente vai ter várias séries de modos de camada. Eu vou passar um por um só para a gente ver o que vai acontecer. Estou normal. Dissolver, escurecer, eu estou passando com a teclinha do teclado para baixo. Ó, algumas são para sombras, né? Outras clareiam mais, outras escurecem mais a cor. Então aqui, ó, eu vou poder ver o que acontece com a minha cor aqui. Eu gostei bastante desse sobrepor aqui, porque ó, ele integra bastante. Ó, ele clareia somente essa área aqui, ó. Ele faz o branco clarear a cor atrás. Então eu vou deixar esse sobrepor, vou aumentar um pouquinho o tamanho, Ctrl T, e vou deixar esse sobrepor aqui. Agora eu vou duplicar a minha camada, então eu posso segurar o Alt, posso clicar na camada que eu quero duplicar, e com o mouse eu movo ela para cima. Então assim eu dupliquei a camada. Outra maneira de duplicar a camada é com o botão direito aqui na camada e eu clico em duplicar camada aqui. Ok, eu vou deixar então o modo normal e eu vou diminuir o tamanho desse meu branco aqui. Agora sim, com o modo normal de camada, criando então essa aura que a gente falou antes. Deixar ela por aqui. Então eu vou ter uma luz maior e uma luz menor, para então fazer essa aura funcionar, tá certo? Então pessoal, em termos de composição, a gente está finalizando aqui. Então o que a gente viu? A principal coisa que a gente tem que ter em mente em termos de composição de imagem é saber aliar tanto por exemplo, no nosso caso, o modelo com o cenário. O que eu quero dizer com isso? Prestar atenção na tonalidade das cores, prestar atenção em conseguir editar com as adjustment layers essas cores de um modo em que elas atendam aquilo que nós queremos. Por exemplo, passar uma imagem com mais vida, então a gente vai aumentar a saturação. Se a gente quer uma imagem mais séria, por exemplo, a gente vai deixar ela mais em preto e branco, indo ali na saturação e diminuindo ela. Então tudo vai ter a ver com o nosso objetivo, certo? Agora, para finalizar o nosso curso e o nosso exercício, vamos ver como é que a gente faz então para salvar aqui. Eu quero salvar essa imagem. Eu posso vir em arquivo, posso vir em salvar como ou exportar, mas normalmente a gente vai salvar como, e daí vai abrir uma janela aqui e a gente vai ter então ou salvar como arquivo Photoshop ou como JPEG.
que tudo vai depender da saída de vocês, né? A saída de arquivo que vocês querem. JPEG é bastante comum, PNG também, manter a qualidade do arquivo. Tá certo, pessoal? Obrigado por assistirem a aula até aqui. Espero que tenham gostado do nosso mini curso e espero vocês aqui na Imagine School para então, caso gostaram, virem aqui até falarem com nós, né, aqui da escola e assistirem mais cursos com a gente. Até o próximo curso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, pessoal, agora que vocês já têm uma visão geral sobre o Photoshop e sobre as possibilidades, acredito que vocês estão aptos a poderem olhar tutoriais na internet. E nós aqui na Imagine, a gente está disponível, esperamos vocês. Qualquer dúvida, só falar conosco. Até a próxima!